Oi, gente, e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Eu venho através desse vídeo contar o meu testemunho. Em março de 2023, eu estava cheia de problemas, então eu saí um dia inteiro para beber com os amigos e passei o dia inteiro nessa. Então eu voltei para casa. Quando foi de madrugada, eu estava muito ruim. Eu acho que nesse dia eu ia morrer. Porque eu comecei a chamar pai, pai, socorre, me ajuda, pai, me ajuda, pai. E eu, baqueada, pensei que eu ia bater as botas. Daí eu fiquei chamando o pai. E aí eu ouvi uma voz dizer, senti uma pessoa entrando e eu ouvi a voz dizer, eu vou mandar os meus anjos te ajudarem nas tuas lutas. Então eu olhei e não vi ninguém. Aí eu ainda ouvi a voz dizendo, enquanto estava saindo do quarto, ninguém vê o pai se não for pelo filho. Daí eu, meio zonza, dormi. Daí passou uma semana, mais ou menos, uma mulher me entregou um convite para mim num culto. Aí eu fui, aceitei e fui. Chegando lá, no meio do corredor do templo, eu escutei uma voz me dizendo, seja bem-vinda. Daí eu olhei do lado e falei, cara, alguém falou comigo e não foi um ser humano. E eu continuei. Daí eu sentei lá na frente e no decorrer do culto senti uma paz, um refrigério que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu fui para casa e eu comecei a voltar e toda vez era melhor. Eu olhava pro teto e falava, aqui é um paraíso, tipo, eu pensava, né? Mas o paraíso era a pessoa que estava lá. Então eu entreguei minha vida e com 2 meses de conversão, de ir para a igreja, eu batizei. E depois que eu batizei, né, tinha sido orientada e eu quis saber quem era o Espírito Santo, porque eles falavam muito do Espírito Santo e tal, parará, e aí eu quero ter o Espírito Santo. Então comecei a buscar, comecei a jejuar, orar, ler a palavra, me consagrar. E com 4 meses eu fui batizada. E o Espírito Santo veio sobre mim e eu passei a ser uma pessoa feliz. E passei a ter experiências com Jesus. Esse é o primeiro vídeo, né? Então é o primeiro vídeo que eu tô dizendo que eu me entreguei para ele. E a primeira visão que eu tive com Jesus foi assim, eu tava numa praça sozinha, ele chegou e ele tava num ônibus. E aí ele falou, vem comigo. Eu perguntei para ele, vai ter lugar? Aí ele disse, ainda tem lugar. Daí eu entrei no ônibus e fui com ele. Era um ônibus que tinha as cadeiras azuis, parecendo desses ônibus que a gente pega. E lembrando assim, que ele tinha as feições como ele é um Jesus normal, né? Cabelo grande, barba, e muito bonito. Só que na visão eu não sabia quem era ele. E eu entrei no ônibus, aí ele falou assim, vai comendo aí esse manazinho, né? Eu não sabia o que era isso, maná. Aí fui comendo, né? Tinha um alimento de trás da cadeira do ônibus, um pedacinho de pão que era branco. E eu ia comendo esse pãozinho. E aí eu fui ficando forte, né? E aí quando foi passando o tempo, ele falou assim, agora você já tá forte, vem comigo.
fui. E no que a gente ia andando pelas ruas, onde o ônibus parava, eu estava no ônibus com ele. Era um ônibus que ele disse que esse ônibus é a igreja. É onde ele abriga as pessoas. Porque a igreja tem que ser um veículo, tem que ser um lugar que se movimenta, tá? Porque o ônibus é um veículo que se movimenta. Aí ele diz que a igreja, para ele, é um veículo onde ele vai de cidade em cidade, país em país, de cidade em cidade para recolher as pessoas. E aí, no que a gente ia de praça em praça, de lugar em lugar, nesse ônibus, a gente às vezes aceitavam, às vezes nos apedrejavam, cuspiam em nós, riam de nós, mas tinha aqueles que vinham, né, e aceitavam como eu aceitei. E essas pessoas, elas entravam no ônibus com a gente. Eu reparei que o ônibus, ele se alargava, mas ele continuava do mesmo tamanho, assim, é uma coisa inexplicável. Ele se alargava para entrar mais gente. E quando não tinha mais lugar, tinha mais lugar. Parecia mais lugar. E aí tinha na frente, onde ficava o motorista, esse homem que me chamou para entrar no ônibus, que era Jesus, e eu não sabia que era Jesus no comecinho, né? Ele que era o motorista. Então, quando eu entrei no ônibus, eu olhei e vi um cristal, como se fosse um perfume bem grande, na altura do ônibus. E eu olhei pro cristal e eu falei assim, que cristal é esse? Esse cristal é o combustível do ônibus. Tá, né? Fui lá pra trás. E aí, o cristal tava pela metade quando eu entrei no ônibus. E aí, toda vez que a gente ia diminuindo, né? Diminuindo o que tinha dentro do cristal, né? Aí, teve uma hora que eu olhei e tinha só um pouquinho assim, lá embaixo do cristal. E o combustível, ele falou que são as orações. E aí quando ele exala aquele cheiro, ele fica perfumado. Aquelas orações perfumam ele vai para conquistar as pessoas. Porque realmente ele é muito bonito. E aí eu desci com ele. Aí nessa última vez que a gente foi, ele chamou, venham todos, venham todos. E, sabe, eu olhei pro letreiro do ônibus, assim, no início, quando eu comecei e com ele estava escrito Reino dos Céus, né? Não, pregação do Evangelho da Paz. A primeira vez que eu entrei, estava escrito no letreiro. E aí, no que eu fui indo, no finalzinho, já olhei pro letreiro, estava escrito Reino dos Céus, o letreiro do ônibus. E aí, na última vez que a gente entrou umas pessoas e tal, aí fechou a porta do ônibus e ninguém conseguia abrir mais a porta do ônibus. Ninguém podia mais sair e também ninguém podia mais entrar. Daí ele falou, vem, vamos fazer a contagem, né? Aí contou e falou, tá todo mundo aí? Aí, estamos. Daí ele falou assim, vamos para casa? E aí eu olhei pro olho dele, era como se tivesse raios de sol brilhando. Que olhos são esses? E aí quando eu olhei, eu vi, é Jesus. O cara, Filho de Deus. Eu tava no ônibus com o Filho de Deus. Daí, tipo, ele é maravilhoso. Daí, eu olhei pra ele e ele não tava mais com aquela roupa de um ser humano normal da terra. Ele tava vestido de vestes brancas, bem brancas. E quando ele falou, tá todo mundo aí, vamos pra casa, a gente fechou o olho. E quando a gente abriu o olho, a gente não tava mais na terra, a gente tava lá no céu. E tipo,
Caraca, eu tô no céu, eu tô no céu, eu tô no céu. Porque era um abrir e fechar de olhos, como ele falou. Então, essa está sendo a minha caminhada com ele. Não até aqui. Tem muito mais coisas que já aconteceu comigo. Essa é uma das coisas que ele me mostrou que vai acontecer. E nós precisamos nos voltar para ele. Eu tô dando esse testemunho porque, né, tem mais gente para vir entrar pro reino dos céus. Gente, se convertam dos seus maus caminhos. Se volta para Jesus. Jesus é real. Ele é real. Eu vi Jesus. Ele apareceu para mim. Ele não apareceu, ele aparece para mim. E ele vai aparecer para você se você chamar por ele. Então, quando o pai falou, ninguém vai ao pai senão pelo filho, sem eu nem saber quem era ele, quem era Deus, quem era Jesus, porque eu blasfemava dele antigamente. Então, eu conheci ele. E aí eu falei, eu quero o teu reino. E ele me aceitou. Cara, ele me salvou. Ele me salvou. Eu amo. Ele é maravilhoso, eu amo. Bom, esse é só o início. Eu vou contar mais coisas que foram acontecendo na minha vida, que ele foi fazendo, que ele ainda tá fazendo, que ele ainda vai fazer. E agora eu tô cantando canções para ele. Com o tempo isso vai aflorar, fluir e depois eu apresento mais uma história que o Senhor, né, tá trabalhando na minha vida. A paz de Cristo.